Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, ao canal da nossa comunidade. É sempre uma grande alegria acolher cada um de vocês que nos acompanha na meditação da palavra. E hoje o nosso evangelho se encontra em Mateus, no capítulo 11, versículo 25 ao 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós temos a meditação deste Evangelho. É bem pequeno, mas vem falar muito ao nosso coração. Então, desde já eu convido a você a se abrir aquilo que o Senhor tem a falar para você através destas palavras, através do Evangelho de hoje. Então, Jesus ele inicia este Evangelho falando, bendizendo e louvando ao Senhor por esconder coisas aos sábios e revelar aos pequeninos. Então, o Senhor vem trazendo hoje para nós esse sentido, né, de revelar palavras, revelar a sua grandeza a nós, pequeninos. Quando eu digo a nós, eu digo nós pecadores, nós que nos colocamos mediante a infinita misericórdia de Deus. Então, Jesus ele diz isso. E hoje nós, trazendo este Evangelho para o nosso dia a dia, para o nosso vivenciar, né, para a nossa atualidade, nós vemos que, se formos analisar como o mundo vê, hoje nós vemos que o mundo ele oferece cada vez mais grandezas, né, superioridade, que procura cada vez pessoas mais sábias, intelectuais. A gente pode ver alguns exemplos, né, nesse sentido, de como o mundo quer oferecer hoje. Mas o Senhor não procura os sábios, os formados, os inteligentíssimos, né? Claro que todos nós precisamos buscar uma inteligência, buscar uma formação, buscar cada vez mais melhorar. Porém, o Senhor hoje ele não faz essa acepção de pessoa, pelo contrário, ele elege os pequenos. E ele ainda vem falando aqui na palavra, ele revela as suas maravilhas aos pequeninos, né? Então, que nós possamos mergulhar na palavra de hoje e nos deixarmos ser conduzidos por este Deus que nos escolhe, mesmo mediante as nossas incapacidades, a nossa pequenez, ele nos escolhe. E assim como ele escolheu os seus, né? Nós vemos exemplos, né, na palavra, muitos e muitos exemplos dos escolhidos de Deus, dos santos que eram pequenos, que eram simples, mas que Jesus ele transformou grande aos seus olhos. Revelou as suas maravilhas aos seus pequenos. Então hoje, que nós possamos mergulhar nosso coração e deixar Deus falar no nosso coração aquilo que Ele quer falar através desse Evangelho, no que se diz essa palavra, o que Ele quer dizer. Então Ele louva e bendiz a Deus a revelar os seus segredos, as suas graças, as suas maravilhas aos pequeninos. Então, quando Jesus fala aos pequeninos, Jesus fala aos humildes, aos abertos de coração, aqueles que querem verdadeiramente ser guiados por Deus e pela sua infinita misericórdia. Então, meus irmãos, no Evangelho a gente tem que nos deixar ser mergulhado e buscar cada vez mais conhecer este Deus, né? Jesus ele vem finalizando e diz: ninguém conhece o Pai se não conhece o Filho, e ninguém conhece o Filho se não conhece o Pai. Então, nós precisamos nos abrir a conhecer este Deus que está aí para nos ensinar, para nos moldar e para cada vez mais nos fazer grande aos seus olhos e nos revelar as suas maravilhas. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que nós possamos deixar-nos ser conduzidos por este Evangelho, por estas palavras pequenas, mas de grande ensinamento para o nosso dia de hoje e também para o decorrer de toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe sempre. À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.